Hoje tem análise de mercado agropecuário. Mercado reage bem à definição do acordo entre China e Estados Unidos. Exportações de soja superam expectativas mais otimistas. Sobe para 10 casos confirmados ferrugem asiática no Brasil. Exportação de milho é recorde. Demanda interna aquecida. Recorde histórico também para exportação de carne bovina. E no mercado interno, o preço do boi segue estável. E ainda teremos informações sobre o mercado do arroz, feijão, trigo, com o consultor Vlamir Brandalize. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. O Brasil, melhor dizendo, né? Já contabiliza 10 casos de ferrugem asiática da soja, confirmados pelo consórcio antiferrugem. Paraná segue como estado que mais casos de doença registrou até o momento. 7 ocorrências. Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina completam essa lista. No Paraná, 14 municípios já informaram ter encontrado esporos da doença nas lavouras, através de um coletor criado pela Emater. No site da entidade, voltado para estes alertas, chamado de Alerta Ferrugem, é possível notar isso. Claro que ter esporos não significa ter a doença nas plantas, mas o consórcio antiferrugem já detectou a doença em Arapoti, Castro, Jacarezinho, Palmeira, Pitanga, Tibagi e Ubiratã, no estado do Paraná. Em São Paulo, o foco da doença foi encontrado em Itaberá. Em Santa Catarina, a doença apareceu em São Domingos. Por fim, Rio Grande do Sul, município afetado é Porto Vera Cruz. Com o atraso das chuvas na maioria das regiões produtoras, a semeadura da soja na safra 19/20 também está atrasada. Um dos desafios para a soja são as doenças como a ferrugem asiática. A pesquisadora da Embrapa, Cláudia Godoy, explica que durante a safra, os registros da ocorrência dessa doença aqui no Brasil podem ser consultados no site Consórcio Antiferrugem e também aplicativos. A recomendação principal é que você, produtor rural, intensifique o monitoramento nas primeiras áreas semeadas ou utilize os canteiros de teste de germinação para monitorar a chegada da ferrugem asiática e evitar, então, atrasos nas pulverizações. Os sintomas da doença iniciam-se pelo terço inferior da planta e aparecem como minúsculas pontuações, no máximo 1 milímetro de diâmetro, mais escuras que o tecido sadio da folha, com coloração esverdeada a cinza esverdeada. A confirmação é feita pela constatação no verso da folha, a face abaxial, de saliências semelhantes a pequenas feridas ou bolhas, que correspondem às estruturas de reprodução do fungo, urédias. Essa observação ela é facilitada com a utilização de lupa 60 aumentos, que podem ser acopladas à sua câmera do celular. A eficiência dos fungicidas sítio-específicos vem sendo reduzida a cada safra em razão da menor sensibilidade do fungo. Fungicidas multissítios devem ser associados para aumentar a eficiência de controle e espectro da ação, disse a pesquisadora. Por falar em soja, vamos então saber como anda o mercado nacional e mundial dessa oleaginosa com Vlamir Brandalize. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor e começamos o comentário de hoje com a situação aí no mercado internacional, mercado nacional, neste começo de semana, depois do anúncio aí do acordo praticamente fechado, acabando com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, bastando mesmo sendo só a assinatura dos dois presidentes. Mas o mercado dá como certo que o
o acordo já está fechado e automaticamente começou a reagir bem, melhorando as condições aí das economias mundiais, criando um ambiente econômico mais favorável, e com isso a Chicago subiu forte aí, soja trabalhava na faixa de 15 pontos de alta e as demais commodities todas em alta. O mercado otimista, valorização das commodities em dólares e positivo aí para os mercados. O negativo do segmento é que esse fato do acordo acabou desvalorizando o dólar perante as demais moedas, e no Brasil também, onde recuou mais de 1%. Então, esse é o fator, e transformou as cotações da soja praticamente em reais estáveis. Melhorou os níveis em dólar, que evoluíram, mas manteve aí na faixa de 89 nos portos brasileiros para a soja desta safra e 87 para a safra nova, e vendedor segurando as ofertas, praticamente nada de negócios novos. A boa notícia segue na exportação, né? O Brasil aí, com os dados da Sexex dessa semana, mostra uma exportação já acima de 1.700.000 toneladas nas 2 primeiras semanas de dezembro, e com isso 76,5 milhões de toneladas de soja embarcada, superando as expectativas iniciais mais otimistas, que eram de 75 milhões de toneladas, e caminhando aí a passos largos ainda, com potencial de chegar a 78 milhões de toneladas no grão nesse ano. No complexo do soja, farelo e óleo já está com cerca de 92 milhões de toneladas embarcadas das 115,5 milhões de toneladas colhidas. Então esse é o quadro da soja, praticamente em ritmo de final de ano, sem grandes negócios. É isso que está girando da soja. No podcast Doutor Milho, da Embrapa Milho e Sorgo, pesquisador Israel Alexandre Pereira Filho fala sobre o registro de novas cultivares de milho para o mercado de sementes, safra 19/20. Estas cultivares são voltadas para a safra verão, que se iniciou em outubro, novembro, agora deste ano, e também para a safra de inverno, ou safrinha, que inicia em meados de fevereiro de 2020. O levantamento de cultivares para esta safra atual, 19/20, que estão no mercado, quantificou 196, das quais 131 são transgênicas. Isto representa 66,8% do mercado, e apenas 33,2% são cultivares convencionais, disse o pesquisador. Confira mais informações com ele, Israel Alexandre, sobre cultivares de milho. Um dos insumos principais do produtor é a semente. E a semente, realmente, ela pode causar algum problema devido à quantidade dessas sementes existentes no mercado. Fica difícil para o produtor identificar qual o material mais viável para a sua região ou para aquele objetivo que ele vai produzir. Com isso, a Embrapa, para auxiliar ao produtor, ela desenvolveu um aplicativo chamado Doutor Milho. E no Doutor Milho está presente todas as cultivares existentes no mercado, com suas características agronômicas e com relação à parte de doença. Por outro lado, também ele faz menção à fisiologia da planta, onde trata-se da etapa de desenvolvimento de cada planta, que auxilia o produtor no manejo adequado dessa cultura. Nessa safra, as indústrias de semente lançaram no mercado algo em torno de 130 cultivares. Dessas 130 cultivares, 89,2 são transgênicas e 10,8 são materiais não transgênicos. Com relação à parte de híbridos, o híbrido simples ele tem predominado no mercado com 91,5%. 3,8% é triplo e 5,4% desses materiais não foram informados pelas empresas se é híbrido simples, se são híbridos duplos ou se são triplos. Por outro lado, também, com relação à parte do ciclo, os milhos precoces têm predominância, tanto no mercado quanto no campo, né? O produtor tem utilizado mais um milho precoce, ao redor de 63,7%, e o super precoce com relação de 32,3% dos 130 que estão no mercado, e os hiper precoce com 4,6%. Observa-se que o milho super precoce está ganhando um aumento com relação à sua utilização, principalmente na área da safrinha, onde tem algumas regiões que têm problema de geada e outras com relação à seca prolongadas. Nessas condições é indicado a cultivar super precoce por sair fora dessas áreas de risco e não dar prejuízo ao produtor com relação à produtividade. Por outro lado, também, aqueles produtores que faz
a rotação com um feijão safrinha, também são um material indicado. Com relação à tecnologia transgênica, desses materiais que estão no mercado, há a predominância do PowerCore Ultra e dos VT Pro 3. O que essas tecnologias elas fornecem para essas cultivares? Ela torna essas cultivares tolerantes às pragas, principalmente as lagartas que atacam a folha e aquelas lagartas também que fica no sistema radicular, ou seja, lagartas de solo, no caso da lagarta rosca e da larva alfinete. E com relação à larva alfinete, o produtor tem que ficar bastante atento, porque o ataque da larva alfinete pode causar redução na absorção de água e de nutrientes, e com isso pode levar a uma perda de produtividade até de 50%. Por outro lado, também houve uma diminuição dos lançamentos da semente em função da safra passada. Houve também uma absorção de algumas indústrias de sementes pelas maiores. E o que essas maiores fizeram? Pegaram esses materiais que já foram lançados na safra 16, 17, 17, 18 e introduziram nessas cultivares novos eventos que deram então a essas cultivares tecnologias de tolerância às principais pragas e principalmente a larva alfinete e a tolerância também ao glifosato e glifosato de amônio, dando assim uma segurança para o produtor com relação à parte de controle de pragas e manejo de plantas daninhas. E por falar em milho, Brandalize agora fala que a demanda interna está bem aquecida e a exportação é recorde. Confira. No mercado do milho, o USDA já aponta aí a colheita na reta final, acima de 98% das lavouras colhidas da semana, e já não tem muito problema pela frente. O mercado do milho também reagiu forte em Chicago, justamente em cima do acordo comercial entre China e Estados Unidos. E com isso, as pressões aí estão caminhando aí para os meses mais curtos, próximos de $4, e os meses médios e longos já todos acima de $4 em Chicago e com fôlego positivo, né, avançando nos indicativos lá fora. No mercado brasileiro, em função do dólar em queda, tudo ficou igual. Os indicativos ainda seguem mais fortes no mercado para demanda interna do que na exportação. Os portos falam de 39 a 40 para a safra atual, 38 a 39 para a safrinha de 2020, e os vendedores querem mais, querem acima de 40, porque o mercado interno gira acima de 40 no momento. Os dados da CSEX aí de dezembro já apontam em 2 semanas de exportação 2.685,9 mil toneladas de milho embarcadas, e com isso o acumulado do ano já está em 43.270 mil toneladas. Então esse é o quadro geral da exportação brasileira, já com recorde histórico, né? 43.270 mil toneladas embarcadas. Então vamos caminhando aí para superar as 45 milhões de toneladas no ano, e aí chegando aos calcanhares dos produtores americanos. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? O mês de dezembro vem sendo marcado por valorizações nos preços domésticos do arroz brasileiro. Na última semana, a saca de 50 quilos no Rio Grande do Sul, principal estado produtor, encerrou o período valendo R$ 45,93, variação positiva de 0,33%, de acordo com a Conab. A menor disponibilidade do produto devido ao período de entre-safra, juntamente com os bons volumes de exportação, são alguns fatores que têm contribuído para o movimento de alta. No geral, notou-se uma presença maior de compradores puxada especialmente por novas movimentações quanto à exportação. Indústrias, por sua vez, seguem negociando com o objetivo de manter estoques para os feriados do final do ano.
Por outro lado, boa parte dos orizicultores continua ausente, envolvidos com o campo e a finalização do semeio da safra 19/20. Segundo dados do IRGA, o plantio aponta para 922,3 mil hectares, ou seja, 97,5% da área prevista de 946,3. Foi implantada então até o dia 13 deste mês. O consultor Vlamir Brandalize também comenta o mercado do arroz e do feijão. Mercado de arroz também já em ritmo de final de ano, poucos negócios, poucos vendedores, indicativos firmes, mas não tem comentários de negócio. Os indicativos do arroz aí na 47 a 50 reais no Rio Grande do Sul e praticamente nada de vendedores. Uma e outra posição comentada, mas de pequenos volumes. No mercado do beneficiado segue com entrega junto ao varejo e o varejo empurrando as novas compras para janeiro. Esse é o quadro arroz sem novidades, mas indicativos firmes e devem se manter firmes. Mercado de feijão aí com pouca pressão de compra também, em função da chegada ao final do ano, e os compradores esperando pela safra aí. Mas o mercado vai se mantendo aí entre 200 e 260 reais aí na linha do carioca e alguma coisa até acima. E entre 160 e 200 reais na linha do preto, também lento de negócios. A colheita aí de algumas lavouras começa nos próximos dias, mas continuamos vendo aí a oferta sendo menor que a demanda e o mercado vai se manter enxuto aí nessa virada de ano e começo de 2020. 2019 encerra em clima de festa para a pecuária. A arroba do boi gordo vem aumentando nos últimos meses nas proximidades do recorde histórico de preço. Essa alta na cotação aumentou também a liquidez nos leilões, elevando a média dos preços dos lotes. Segundo o CPEA, a produção de ovos para consumo esteve elevada em 2019, atingindo o pico entre julho e setembro. Conforme dados do IBGE, no terceiro trimestre foram produzidas 782,73 milhões de dúzias de ovos para consumo, volume recorde na série do Instituto, 1,3% maior que o produzido no trimestre anterior, que foi de 5,9%. Superior também, 1,3% maior que o produzido no trimestre anterior e 5,9% superior ao do mesmo período de 2018, o primeiro trimestre. Apesar da produção elevada, as cotações dos ovos permaneceram em altos patamares no período, principalmente em agosto e setembro, devido ao aquecimento da demanda interna. Segundo também um consultor aqui de Paracatu, do frigorífico José Soares, a arroba do boi gordo permanece estável, porém não há oferta de bovinos, apesar de os frigoríficos estarem buscando o preço, através de um preço mais baixo, buscando boi. O que acontece? O preço baixo, o produtor rural sabe que pode subir um pouco mais e o frigorífico tenta pagar um preço menor. E tá essa briga aí por enquanto e acaba que o frigorífico vai ceder aos produtores rurais, pecuaristas que estão ofertando gado bovino principalmente para esta época do ano. Segundo ele também, os patamares não devem baixar mais ao que havia aos preços anteriores, né, de 160, 150 a arroba do boi. O Vlamir Brandalize agora comenta o recorde histórico na exportação de carne bovina e os preços estáveis no mercado interno. No mercado das carnes, a gente está vendo a exportação do boi aí nas primeiras 2 semanas do mês de dezembro, já com 63.200 toneladas. E a CSEX aponta que já tem 1.439,1 mil toneladas embarcadas. Já estamos com o recorde histórico de exportação nesse ano e ainda temos mais 2 semanas e pouco de embarques. Então, o fôlego para chegar próximo a 1.550.000, 1.600.000 talvez. Mas passa de 1.500.000 toneladas na exportação desse ano e é o recorde histórico. No mercado interno, uma acomodação do boi, aí já abaixo de R$200 a arroba, mas sem negócio, sem pressão de venda, sem pressão de compra, calmaria no setor, já em ritmo de final de ano. No setor do frango, aí, os embarques nas 2 primeiras semanas foram de 176.000 toneladas, no acumulado do ano está com 3.642.000 toneladas, segue em ritmo normal e boa demanda interna. No mercado do suíno, estamos com 30,7 mil toneladas embarcadas em 2 semanas e potencial de ir a 60, ou seja, estamos com potencial de ser o melhor mês do ano, mas ainda faltam 2 semanas e 2 dias para fechar, já com 600.900 toneladas embarcadas na exportação do suíno também. A colheita em estágio final vem confirmando a menor produção nacional do trigo.
Diante disso, produtores consultados pelo CEPEA estão firmes em seus preços, sem grande interesse em negociar, na expectativa de novas valorizações fundamentados no elevado patamar do dólar, que encarece as importações. Compradores, por sua vez, se mostram abastecidos com o grão importado de períodos anteriores. Ressalta-se ainda que boa parte dos moinhos consultados pelo CEPEA deve paralisar a moagem já na próxima semana para manutenção. Nesse cenário, então, a liquidez segue baixa. Quanto aos derivados, moinhos apenas cumprem contratos e dizem que o alto patamar do dólar limita a redução nos preços. Brandalize também comenta esse mercado. No mercado do trigo segue em calmaria, pouca demanda, os moinhos agora em ritmo de final de ano já, férias coletivas de manutenção, sem pressão de compra, típico da época, mas vai mantendo as cotações na faixa de R$ 730, R$ 780 no sul do Brasil. São esses os indicativos do trigo do momento, principalmente o mercado gaúcho, que é o que está mais vendendo. Os demais muito lentos nesse momento. E moinhos de olho aí na queda do dólar, que pode trazer uma leve vantagem, mas como o trigo disparou lá em Chicago também junto com milho e soja, automaticamente não muda muito não. O mercado em dólar está em alta, né? O trigo em dólar está em alta e deve seguir firme. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize em mais um Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. Cotações. Com fechamento em 17 de dezembro, dólar para compra R$ 4,06. Soja em Unaí 82, Porto Paranaguá 87,32. Arroba do algodão 88,71. Milho seco em Unaí 39, São Paulo 47,74. Sorgo em Rio Verde, Goiás R$ 31,00. Feijão em Minas Gerais, negócios reportados. Carioca 220 a 254, Rajado 200. Arroz Rio Grande do Sul 50 quilos 48,08. Café em São Paulo, 555,14, 60 quilos. Trigo, 60 quilos em Avaré, São Paulo, 49,82. Boi gordo em Montes Claros, 185, São Paulo, 216,45, Paracatu, 190. Vaca gorda em Paracatu, 180. Nelore, 8 a 12 meses, 1.549,99. Frango, quilo em São Paulo, 5,33. Suíno, quilo em Minas Gerais, 6,39. Ovos, 30 dúzias, BH, R$110. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.